Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Evandro Fusaro aqui, seu boss nerd, e hoje o papo é reto, hein? Quais foram os piores investimentos que eu fiz na minha vida e quanto dinheiro eu perdi? Eu acabei comentando em um dos vídeos que, seguindo dicas de canais do YouTube sobre investimento, eu perdi muito dinheiro. As pessoas falaram, pô, mas como é que é essa história aí? Conta pra gente aí. Onde investir? Onde estão os ovos de ouro? Deixa eu te contar uma coisa, tá? Saber onde não investir, eu acho que é o que vai te fazer poupar mais dinheiro na vida, né? Obviamente que eu nem vou falar de tigrinho, blaze, bets ou apostas em geral, né? Espero sinceramente que vocês nem considerem isso como investimento. Não, nessa altura do campeonato. Pode fazer uma apostinha? Claro que pode, com parcimônia, com cuidado, mas não tem nada a ver com investimento, beleza? Eu entendo que você está aí na faixa dos seus 20, 25, 28 anos, está tentando mudar um pouco de vida e que assim como eu quero ganhar dinheiro mais rápido e fácil, acabam caindo nessa coisa da promessa de fazer um dinheiro violento, tá? Então cuidado aí, principalmente para quem está nessa idade mais jovem. Mas vamos lá, como é que eu perdi muito dinheiro fazendo investimentos? Cara, a gente estava ali entrando na pandemia, um pouco antes inclusive, e eu já estava ganhando um dinheiro com o YouTube. Vamos falar aqui de 2019. Estava ganhando um dinheirinho bom com o YouTube, estava parado na minha poupança. Só que antes disso eu já tinha feito alguns investimentos em ações. Quando eu fui comprar minha casa, eu tinha um dinheirinho investido em ações, eu tinha investido em Bradesco. Eu ganhei um dinheiro bom, cara. Eu comecei a comprar livros para mim ler, não sabia nada, tá bom? E eu acabei vendendo essas ações e foi basicamente o que deu de entrada para minha casa. Eu lembro que eu tinha investido na época, sei lá, 35 mil reais e eu consegui tirar 50. Não entendia como, né? A oscilação do mercado, fazer toda uma análise. Para mim aquilo era completamente novo. Para mim o day trade, inclusive, era um sonho naquela época, tá? Mas consegui ganhar um dinheirinho. Tinha tudo em Bradesco, já começa aí errado, né? Tudo investido em Bradesco. Eu tô falando aí de, sei lá, 2012, 2013, que foi antes de eu quebrar de fato. Eu tinha esse dinheirinho investido ali. Depois disso, eu não investi mais, não me aprofundei, tá bom? Mas naquela época eu tinha comprado os livros, comecei ali, achei complicado pra caramba como fazer uma análise de ações. Não tinha vídeos na época, galera, então ficava muito restrito a vídeos. Alguns livros me ajudaram, como descobrir o que eram as blue chips, grandes empresas com liquidez e muito procurado por investidores, que foi o que fez inclusive apostar na parte do Bradesco, que pagava um dividendo, eu reinvestia isso, mas abriu pouca mente. Mas pulando para 2019, que já tínhamos ali um conteúdo um pouco mais aberto na área de educação financeira, e eu estava com um dinheirinho já guardado na poupança, né, olha só. Eu falei, cara, eu vou tentar diversificar, ganhar um pouco mais de dinheiro, fazer render mais. E eu comecei a acompanhar grande parte da galera de investimento. Então, um cara que me ajudou muito e que eu carrego até hoje, os grandes ensinamentos, eu prefiro bastante, inclusive os conteúdos dessa época, foi o Primo Rico. Você pode não gostar do cara, né? Eu mesmo hoje não assisto muito os vídeos dele, acho que mudou muito o conteúdo, tá? Mas na época, ele que abriu minha mente quanto a diversificação. Eu gosto bastante, assim, essa diversificação de colocar 25% em fundo imobiliário, 25% em ação, 25% em dólar e você pode deixar 25% num tesouro direto ou mesmo na poupança, um fundo de emergência onde você pode sacar rápido. Então você tem 25% reservado. E isso daí foi muito interessante porque quando entrou a pandemia, foi muito louco, cara. Eu investi acho que em janeiro e deu um próximo vez bem a pandemia, teve circuit breaker, que é quando eles fecham, desespero. Eles praticamente fecham, né, a bolsa de valores e tudo caindo, assim, teve ações que derreteram 50% no valor. Tá? E graças a essa diversificação em vários papéis, tá? Não é pulverizar, cuidado, você sai só pulverizando. Eu já tinha ali listado algumas ações que eu queria interessante, vou falar um pouquinho disso para vocês. Isso fez com que tivesse durante toda a pandemia uma perda que não dava mais do que 17, 20% do que eu tinha. Eu perdi, obviamente, né? Você tinha 200 mil, perdi 20% ali que derreteu na pandemia. Mas você tinha papéis ali que tinha caído 40, 50, 60%. Imagina quem estava só em uma ação, né? Então foi o que salvou. Até hoje eu agradeço o Thiago Nigro por ter abrido um pouco minha mente quanto à diversificação de papéis de investimento, perfeito? Mas, enfim, entrava meu dinheiro, né? Sempre sobrava um dinheiro do próprio AdSense do YouTube, era sei lá, pandemia mesmo, tava fazendo quase 100 mil de AdSense, era muito dinheiro. E você ia gastar com o quê? Não gasto com nada, não tava saindo de casa. Começava a investir aqui, ali, vou comprar ação, onde que eu gasto? Que ação que eu faço? Ainda achava super complicado a análise de ações, tentava fazer toda aquela leitura. Foi quando eu comecei a acompanhar outros canais de finanças e nessa época, galera, tava numa febre muito grande das pessoas
por conteúdo, vou trazer uma empresa, eu vou fazer um investimento aqui e tal. Apesar deles colocarem aqui, isso não é uma dica de investimento, cara, é impossível, não tem como. Porque você tá vendo um cara que você acha que é um especialista, colocar um valor ali e você fala, eu vou tentar também, eu vou colocar um pouquinho aqui. Então, foi nesse ponto que eu percebi a minha grande ignorância de acreditar naquelas pessoas que elas realmente sabiam do que elas estavam fazendo e no final acontece muito isso hoje, não acontece? Fala a verdade, né? Você vê muitas pessoas falando isso, seja sobre criptomoedas, seja sobre ações, mas naquela época o pessoal fazendo esse tipo de conteúdo e mesmo colocando, acabei sendo ignorante. Então acabei comprando ações e as pessoas que faziam esses vídeos indicando, vou comprar ação de não sei o que aqui. Perdi dinheiro, perdi muito dinheiro, na verdade, tá? E foi quando eu comecei a mudar um pouco a minha concepção de onde eu deveria ter investido meu dinheiro, de como investir. A minha ideia principal, né, e eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui, porque isso pode acabar refletindo e você falar, pô, vou fazer igual o Evandro aqui, pelo amor de Deus, não faz isso, cara, tá? Falei um vídeo aqui sobre cartão de crédito mesmo, como eu passo tudo no cartão de crédito para mim ter o cashback. Depois eu fiquei pensando, e cuidado assim, tá? Não segue, não estou passando nenhuma dica para você, não é uma dica de investimento. Mas eu comecei a pegar algumas empresas que eu achava mais sólidas. E o que eu fiz? O período da pandemia, ele abriu muito minha cabeça sobre a análise em si de como as empresas se comportavam, tá? Obviamente que, cara, não dá para você controlar o mercado financeiro. Ele é como o mar, tá? Um mar em uma tempestade. Você não controla para onde a maré vai. Você pode tentar adivinhar, mas não controla. É a força da natureza através dos números. Um exemplo muito simples, né? Você pega Americanas, que passou até super bem ali o período da pandemia e depois aconteceu o que aconteceu por fraude, então tudo pode acontecer, beleza? Mas eu peguei nesse período da pandemia e acabei notando algumas empresas que tinham poucas variações, que eram empresas assim que eu considerava rochas, sólidas. Enquanto algumas perdiam 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, teve empresa que teve variação de 1%. Eu falei, gostei, vou apostar, vou pôr um pouco mais de dinheiro nessas empresas. Fazia toda a minha análise ali e gostei. Eu vou falar uma empresa aqui, mas cuidado, tá bom, galera? Não tô recomendando. A empresa que eu considero mais sólida da minha carteira de ações de investimento é a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica. É um absurdo, tá? Recomendo vocês abrirem no Google aí depois a Taesa e olharem durante a pandemia a oscilação que teve de valores dela. Ela tá a R$30 na época, se ela caiu para 29, sim, foi muito absurdo assim. Aí eu falei, pô, é uma empresa sólida. Mais uma vez, cuidado, tá bom? Faz uma análise, veja se vale a pena ou não, faz um estudo, estuda sobre ações. Isso aqui não é um vídeo sobre estudos, nem sobre recomendações. Estou só contando um caso para mim. Vou nem falar outro porque eu tenho um pouco de medo de falar isso, mexe com o dinheiro de você diretamente. Então, essa ignorância que eu tive naquele momento de ver outros influenciadores, vou comprar essa ação aqui porque essa empresa aqui ela tá bom e ela tem uma projeção e tal, foi o que me levou a perder muito dinheiro. E foi onde eu comecei a fazer uma análise um pouco mais visceral da minha vivência, principalmente nesse período da pandemia. Falei, cara, essas ações aqui elas parecem muito boas, muito sólidas, tiveram pouca oscilação ou subiram muito. Fui ajustando ações que subiam muito, vendendo, comprando outras. E foi onde eu consegui chegar num consenso mais justo que falar, eu não vou mais comprar ação por nenhum vídeo que eu tenha visto no YouTube. Fui ignorante, tive meu aprendizado, perdi dinheiro, não vou perder de novo. É o meu dinheiro. Estou falando aqui, né? Pode ser o seu dinheiro. Tome muito cuidado. Vou ver um vídeo de cripto agora, né? Compra porque vai bater o dobro do valor que está hoje. Não faz isso. Cuidado, principalmente no mercado de criptos, né? Que tem uma oscilação muito grande, tá bom? Muita variação. Muito cuidado. Faz uma análise legal de onde aportar o seu dinheiro. Você vai começar agora, começa com Tesouro Direto, que é um pouco mais tranquilo. Ação, pega umas blue chips, fundo imobiliário, é legal. Toma um pouquinho de cuidado porque está tendo muita reformulação agora, né? Tem fundo tijolo, tem fundo de papel e tem muito conteúdo bom para você começar. Se eu pudesse deixar uma dica para vocês, né, não serem tão orelhas quanto eu fui, cara, faz a parte de realmente diversificar, né? Eu investi em Bradesco em 2012, ganhei 15 mil, pura sorte. Não estava analisando nada, poderia ter perdido 15 mil. Assim como teve muita gente que perdeu 40%, 50% do valor investido na pandemia. Então o que me salvou foi justamente isso. Enquanto uma ação cai, pode ser que as outras subam e você tem esse equilíbrio, tá bom? Recomendo muito vocês procurarem esses vídeos aí de como equilibrar a sua carteira para você ter uma vida financeira legal e trazer bons frutos. Beleza, galera? É isso, só respondendo aqui a grande pergunta que teve sobre as grandes perdas que eu tive. Por pura ignorância. Hoje não sou nenhum especialista, muito pelo contrário, apenas apostei, afinal acaba sendo sempre isso, por mais que você tenha dados, eles podem mudar, seja por qualquer vento favorável e a maré vai para um lado ou para o outro,
mas eu peguei algumas empresas que eu considero legais, assim, que trazem um retorno legal, que tem pagamento de dividendos, que tem muitos anos de mercado, mas cuidado, beleza? Mas estuda assim, cara. Acho que você ter uma consciência financeira aí vai mudar muito a sua vida e a sua visão e como você pode aplicar o seu dinheiro mais à frente, né? Se quer se aposentar mesmo, o principal fundamento é justamente ter esse tipo de educação financeira. Tá bom? Não sejam ignorantes como eu fui. Abra um olho, cuidado com recomendação na internet sobre aonde pôr o seu dinheiro, né? Se perder, a culpa é só sua também. No final das contas, ó, me dei mal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu por assistirem.